Esse é o vídeo mais completo que você encontrará aqui no YouTube sobre o universo da renda fixa no Brasil. Nesse vídeo eu preparei uma apresentação que a gente vai ver junto, que aliás você pode clicar no link que está aqui embaixo nesse vídeo para baixar gratuitamente. É clicar e baixar, não precisa dar nome, e-mail, telefone, não é para eu pegar seu lead e depois ficar te ligando, não. Clica, baixa e acompanha as nossas aulas, tá bom? E aí, se você gostar tanto da apresentação quanto da aula, deixa aqui no comentário porque vai ser bem útil e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Combinado? Se você está estudando para CPA 10, para CPA 20, para CEA, para Ancord, para o CFP, ou se você está estudando até para as novas certificações da Ambima, esse vídeo foi feito para você, porque a gente vai entrar num nível de profundidade importante para que você possa dominar os instrumentos de renda fixa. Então, fica comigo e bora lá estudar. Lembra de baixar a apresentação gratuitamente, já que eu estou falando sobre isso. Dá uma olhada se você já está inscrito ou inscrita no nosso canal. Fechou? Para a gente falar de renda fixa, eu trouxe duas introduções importantes. A primeira, eu quero falar com você sobre o tamanho de mercado. Isso porque é muito, mas muito comum a gente ver na imprensa, nos portais especializados, a gente falar da Bolsa de Valores, né? Ah, porque a Bolsa subiu, ah, porque a Bolsa caiu, não sei quantos por cento. E é óbvio que a Bolsa de Valores é importante, lá estamos falando, portanto, dos instrumentos de renda variável, mas a gente pouco vê saindo na imprensa, em mídia especializada, sobre a relevância do universo da renda fixa. E para que você possa entender isso, eu trouxe um número que é interessante da gente olhar, que é o tamanho desses dois mercados. Então, no primeiro gráfico, como você pode ver, a gente vai falar sobre o que a gente negocia no mercado à vista da Bolsa de Valores, da B3, ou seja, em ações, e aqui só o que a gente negocia é em títulos públicos no mercado institucional. Olha só a diferença. Na média, a nossa Bolsa de Valores em mercado à vista, a gente está negociando por dia aproximadamente 22 bilhões de reais. É a gente comprando e vendendo ações no mercado à vista, na média. Claro, tem dia que vai ser mais, tem dia que vai ser menos. Se a gente olha o mercado de títulos públicos federais, só títulos públicos federais no mercado institucional, a gente está negociando, na média, 1,7 trilhão de reais. O que eu quero dizer para você é que se a gente junta esse mercado institucional de renda fixa, de títulos públicos, com os demais títulos de renda fixa, a gente está movimentando no mercado de renda fixa 10 vezes mais do que a gente negocia no mercado de renda variável. Então é importante você entender que é a renda fixa que movimenta o nosso mercado de capitais para valer. Claro, não estou aqui desprezando a importância da Bolsa de Valores, ela é muito importante, mas em termos de volume, a renda fixa é infinitamente maior, não só no Brasil, tá? No mundo. Então, essa é uma curiosidade importante para que você possa entender. Então, tem aqui uma definição bem simples sobre renda fixa e eu quero que você entenda isso de um jeito bastante tranquilo. Títulos de crédito emitidos por empresas, inclusive bancos e governo, para captar recursos junto de investidores. Isso é um instrumento de renda fixa. Olha só. Algum dia na sua vida, você já pediu dinheiro emprestado para alguém? Oh, me empresta aí 100zão e eu te devolvo 110? Já fez isso? Ou algum dia na sua vida você já emprestou dinheiro para uma pessoa? Bom, ainda que você não tenha feito isso, você sabe que esse tipo de prática é comum no dia a dia das pessoas, certo? Pois é. Se você sabe que emprestar dinheiro para uma pessoa ou tomar dinheiro emprestado de uma pessoa é uma prática comum, deixa eu te falar. Você já sabe o que é renda fixa, porque na prática é isso. A diferença é que o universo da renda fixa não é pessoa pedindo dinheiro emprestado para outra pessoa, mas é o banco pedindo dinheiro emprestado para você, é o governo pedindo dinheiro emprestado para você, ou são as empresas pedindo dinheiro emprestado para você. Porque nós estamos falando aqui, portanto, desses agentes econômicos tomando dinheiro emprestado do mercado financeiro dos investidores. Por isso que você sempre verá, ou sempre não, mas com muita frequência, você verá a renda fixa sendo chamado do quê? De títulos de crédito. Também é comum a gente chamar a renda fixa de título de dívida. Tudo isso é renda fixa. Então saiba, sempre que um investidor investe na renda fixa, ele está na prática emprestando dinheiro para o emissor. E como eu já falei, o emissor, governo, bancos e empresa. Então está aqui na tela quem são os principais emissores, aliás, os únicos emissores. Então nós temos aqui do meu lado primeiro o governo, que é o principal emissor de dívida do Brasil. Isso aqui se aplica a qualquer país, tá? Sempre o governo, que é quem detém o monopólio da emissão da moeda, vai tomar bastante dinheiro emprestado.
Depois nós temos os bancos, que tomam o dinheiro emprestado dos clientes, e temos as empresas. Antes de eu abrir característica de renda fixa, eu quero que você pense assim, ó. Esse vídeo, por exemplo, que você está vendo, ele é patrocinado pela T2 Educação, que é uma escola que prepara você para as principais certificações. Imagina que a T2 precisa fazer um novo investimento para aumentar o seu estúdio, comprar novos equipamentos, ela precisa, sei lá, de 2 milhões de reais, número hipotético aqui. Ela tem algumas possibilidades. Possibilidade número 1 é usar o próprio dinheiro, ou seja, dinheiro do caixa. Possibilidade número 2, tomar dinheiro emprestado do banco e falar, ô banco, me empresta aí um dinheiro. Ou possibilidade número 3, tomar dinheiro emprestado dos investidores, emitindo títulos de renda fixa. E é normal que as empresas se financiem com dívida, que tomem dinheiro emprestado. É o crédito que movimenta a nossa economia. Então, sempre quando a gente fala o crédito ele é muito importante. Mas não é só o crédito direto ao consumidor que você toma lá fazendo empréstimo, o seu financiamento imobiliário. Não. O crédito das empresas, o crédito dos bancos, o crédito do governo é tomado onde? No mercado de capitais. Então, algumas empresas vão tomar dinheiro emprestado do próprio banco, outras empresas vão acessar o mercado emitindo esses títulos e tomando dinheiro emprestado do investidor, tá bom? Então, basicamente, são esses 3 emissores. Agora, o que a gente vai ver é característica de todos os títulos de renda fixa, independente de quem seja o emissor. Tudo bem? Um título de renda fixa sempre vai ter a data da emissão, que é o dia que a empresa, o governo emitiu aquele título. Sei lá, dia 15 de maio de 2025. É quando ele foi emitido. E aí, quando ele é emitido, ele vai ser emitido com algumas condições. Uma das condições é o vencimento. Então, um título de renda fixa sempre vai ter vencimento. Usando aí do conceito do crédito, é a empresa dizendo assim para o investidor, investidor, estou emitindo esse título hoje aqui, dia 20 de maio de 2025, e esse título vence no dia 20 de maio de 2030. Então, no dia 20 de maio de 2030, eu devolvo esse dinheiro para você acrescido dos juros que nós negociamos, tá bom? E aí, esse título, claro, vai ter um valor de emissão. Sempre que a gente fala de investimentos no mercado financeiro, o investidor está comprando um título. Então, eu dei o exemplo no começo desse vídeo sobre emprestar dinheiro, não foi? Pois é, numa prática bastante informal, eu presto 100 reais para você e falo, eu te dou 100 reais aqui, daqui a um ano você me dá 110, beleza? Mas peraí, no mercado financeiro não é assim, por quê? Você precisa comprovar que você investiu isso. Então, na prática, quando você investe em um título, seja de renda fixa ou seja de renda variável, na prática você compra esse título. É como se você recebesse um documento que comprovasse isso. Nos dias atuais, claro, a gente não tem mais um documento em papel. Nós temos o que nós chamamos de documento escritural. Está registrado em um sistema que você, CPF tal, no dia tal, comprou o título tal, no valor tal, que a condição era essa e assim sucessivamente. Tá bom? Então, claro, esse título precisa ter valor de emissão, que vai ser o parâmetro pelo qual você vai decidir comprar ou não. Ocorre que você deve saber que o dinheiro tem valor no tempo, certo? E aí a gente começa a entrar já num contexto importante da renda fixa, que é olhar para esse último tópico que eu coloquei aqui, que é o valor nominal atualizado, que é o valor da emissão de título corrigido pelo seu respectivo indexador até o dia que a gente está analisando. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que o governo emitiu um título que no começo do ano passado, tá, valia R$1.000. E você foi lá e comprou esse título por R$1.000. Tudo bem? Falou, não, vou comprar aqui por R$1.000 porque eu vou pagar 1.000 e eu quero receber, sei lá, 1.200 daqui a um tempo, certo? Imagina que você quer olhar para esse título hoje e pensar assim, tá, quanto é que esse título vale hoje? Se eu quisesse negociar ele. Aí tem 2 caminhos, né, que a gente vai chegar no segundo daqui a pouco. Primeiro eu vou olhar esse valor da emissão, por exemplo, R$1.000, e vou pensar assim, qual que é o fator de correção desse título? Vamos supor que seja a inflação. Você vai dizer assim, bom, R$1.000 lá atrás não é a mesma coisa que R$1.000 hoje se eu corrijo pela inflação. Então eu vou pegar R$1.000 e corrigir esse título pelo seu indexador, que no nosso exemplo é a inflação, e aí eu vou chegar no que nós chamamos de valor nominal atualizado. Esse não é o valor que a gente vai negociar, mas é o nosso parâmetro para a gente calcular o preço que a gente vai negociar. Calma, eu vou te explicar com mais detalhes.
Então, hipoteticamente, se um título foi emitido há alguns anos, ele valia R$1.000 lá atrás, se eu aplico a inflação acumulada, porque esse título, do nosso exemplo, ele é indexado à inflação, se eu aplico a inflação, hoje vai valer, sei lá, 1.300. Esse aqui seria o que nós chamamos de valor nominal atualizado, ou seja, o valor do título quando da sua emissão atualizado pelo seu respectivo indexador. Agora que vem um outro conceito que é muito importante no universo de renda fixa, que nós chamamos com muita frequência de PU. PU é preço unitário, é o valor de mercado do título no dia da negociação. Porque uma característica muito importante que os títulos no mercado de capitais têm é a possibilidade de você trocar a titularidade. De você, eu comprei um título emitido, um título de renda fixa emitido pela Petrobras e agora eu quero vender esse título de renda fixa emitido pela Petrobras para outro investidor. Isso é o que nós chamamos de mobilidade, né? Por isso que inclusive chama valores mobiliários. Só que aí vem a pergunta. No nosso exemplo, imagina que você tenha comprado um título da Petrobras há 5 anos, tá? E pagou lá por esse título R$1.000, tudo bem? E você quer vender esse título hoje para mim. Você vai vender ele por quanto? Por R$1.000? Não, você vai vender por mais. Mais quanto? É isso que a gente vai calcular. A gente calcula o que nós chamamos de preço unitário. Qual que é o PU desse título hoje? Quanto ele vale hoje? E o que determina o preço do título hoje não é só a condição de compra, mas a condição de mercado atual. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Imagina que a gente tenha comprado um título lá atrás, há 5 anos, no auge da pandemia. E no auge da pandemia, a nossa taxa Selic chegou a 2% ao ano. Eu não sei quanto está no dia que você está vendo esse vídeo, mas no dia que eu estou gravando, a Selic está 14,75 ao ano. Pensa que lá atrás nós compramos uns títulos de renda fixa pagando, sei lá, 3% ao ano, um pouquinho mais do que a Selic. 4% ao ano, ok. Eu quero negociar esse título hoje. Você vai comprar esse título de mim nas mesmas condições? Você vai falar assim, não, Thiago, tudo bem, eu aceito comprar esse título de você hoje, pagando o preço lá marcado pelo papel, para que eu receba no vencimento os 4% que você recebeu a partir do momento que eu estou aplicando. Então, eu estaria recebendo hoje e você investiria hoje, passaria a ganhar 4%. Pergunto, você aceitaria comprar esse título para receber módicos 4% ao ano quando o mercado está pagando 14,75, que é o exemplo que eu estou dando? Provavelmente não. Então, nós teríamos de negociar esse título mais barato, com um desconto. E aí, esse título teria desvalorizado na minha mão. Por quê? Porque eu comprei com uma taxa, a taxa de juros subiu. Tudo bem? Então, o PU é sempre o preço do título no dia da negociação. E o que vai impactar esse preço é a taxa que nós negociamos, o prazo de vencimento, se as condições de mercado mudaram ou não. Imagina que quando uma empresa emitiu um título, ela estava saudável financeiramente. Só que aí o tempo passou, ela se enfiou em grandes dívidas e aí deu muito problema e agora o mercado está meio desconfiado que ela vai ter condições de pagar a sua dívida. Faz sentido que o mercado passe a exigir mais de retorno porque o risco é maior? Então o preço vai cair. Então lembra, PU é sempre o preço do dia da negociação de um título, tá bom? Que vai variar de acordo com esses fatores. E aí tem a rentabilidade que o título terá sobre a sua pactuação, que basicamente é, esse título vai pagar o quê? É uma rentabilidade pós-fixada, aquilo que nós chamamos de 100% do DI, 90%, 120% do CDI, taxa Selic, é pós-fixado, sim ou não? Essa é uma pergunta que a gente vai saber. Ou é pré-fixado? É aquele título que a gente determina a taxa já no começo da negociação. Ou ainda pode ser uma taxa híbrida, que mistura um pouco de taxa pré e taxa pós. Por exemplo, aqui nós temos os próprios títulos do Tesouro Nacional, que a gente vai chegar nele daqui a pouco, que eles pagam, por exemplo, IPCA mais, sei lá, 5% ao ano. Isso aqui é o que nós chamamos de taxa híbrida, tá bom? Então, a rentabilidade ela é pactuada no momento da contratação. Pós-fixado vai acompanhar uma taxa de juros específica, o pré-fixado já tem uma taxa previamente acordada e o híbrido mistura esses dois componentes. O que mais que todo título de renda fixa terá? Olha só, ele vai ter o resgate. E aqui eu quero trazer um conceito que é muito importante, que é resgate versus liquidez.
O que é o resgate? Ó, é a recompra do título pelo emissor e pagamento do principal mais rendimentos. O resgate é quando você, investidor, foi lá, comprei aqui um título público federal, quero resgatar. O que você faz? Você vai lá no Tesouro, quem te vendeu, e devolve minha grana que eu te devolvo o título. Isso se aplica para todos os títulos, tá? Resgate é você devolver o título para o emissor e pegar o seu dinheiro de volta, tá? Isso normalmente acontece no vencimento, mas há títulos que o emissor diz assim, olha, apesar de ter vencimento, eu vou pagar isso a qualquer momento. Então, a qualquer momento tem resgate, que é o que nós chamamos de resgate diário ou liquidez diária. Os títulos com liquidez diária, na maior parte das vezes, são títulos bancários ou os títulos públicos também têm, tá? E aí, olha só, qual que é o outro conceito? Que é a liquidez, é a possibilidade de vender o título antes do vencimento. E aqui eu vou dizer, é bastante comum o aluno ficar com dúvida, não entender qual que é a diferença. Como assim? Tanto no resgate quanto na liquidez, o investidor não está pegando o dinheiro dele de volta? Sim, é verdade. Só que tem um ponto importante. Resgate. Eu resgato o meu dinheiro junto do emissor do título. Toma aí o título de volta, me dá o dinheiro. Liquidez não é isso. Liquidez é eu conseguir vender esse título para uma outra pessoa antes do vencimento. Então fui lá, comprei uma debênture que vence daqui a 10 anos, tá? Só que eu não quero esperar 10 anos para resgatar. Então eu vou lá e vendo essa debênture para você no mercado secundário, tá? Esse é o conceito de liquidez, você conseguir vender o papel. O que ocorre é que alguns títulos, principalmente bancário e também os títulos públicos federais, é comum, os títulos públicos federais sempre têm. Nos bancários, alguns terão o que os bancos chamam de liquidez diária. Isso é porque o emissor garante a recompra. Aí, quando a gente fala de um título com liquidez diária, é o emissor garantindo a recompra, a gente poderia dizer que é possibilidade de fazer resgate diariamente. Tudo bem? Agora, não confunda, por favor, esse conceito. A liquidez é o mercado secundário. E aí, mais uma vez, quando um banco diz que o título dele tem liquidez diária para facilitar sua compreensão e tá tudo certo, você pega o dinheiro a qualquer momento, tá? Mas, tecnicamente, seria correto dizer que aquilo ali é um resgate diário. Tudo bem? Porque resgate é quando você vai lá no próprio emissor e pega o dinheiro dele de volta, e liquidez é você conseguir vender no mercado secundário. Aí, os títulos, eles podem apresentar um conceito de ágil e deságil. Isso aqui sempre gera dúvida. Que se você ler comigo a definição, é a diferença de valores em relação ao valor nominal atualizado e algumas vezes também sobre o valor de face, mas a gente não vai entrar nesse nível de profundidade aqui porque a gente não vai fazer conta. Mas eu quero que você pense comigo, tá? Para que você possa entender. Olha só. Mais uma vez, imagina que eu, Thiago, comprei uma debênture de Petrobras há 5 anos e essa debênture me paga 4% ao ano. Tudo bem? E ela vem pagando lá 4% ao ano, só que esse título vence daqui 5 anos em relação ao dia de hoje. Eu quero vender esse título para você. E aí você vai olhar para mim e falar assim, tá, Thiago, pera lá. Hoje a condição mudou. Lá atrás a Selic estava 2%, hoje a Selic está quase 15%. Bom, Thiago, eu não vou aceitar ganhar 4% ao ano, porque o mercado está pagando 15% aqui, ó, não faz sentido. Aí eu vou dizer assim para você, você tem razão, né? Eu no seu lugar também não aceitaria. Mas eu preciso muito vender esse título. Você não quer comprar ele de mim? Eu te dou um desconto, te dou um deságio. Eu precifico ele com desconto. Então, deságio é igual a desconto. Então, se esse título, vamos arredondar aqui, tá? Matematicamente isso aqui não vai estar certo, mas didaticamente vai ajudar você a entender. Você vai olhar para o meu título que, vamos supor que eu paguei R$1.000 lá atrás e que hoje, atualizado pela taxa que eu contratei, ele valeria R$2.000, tá? Você vai falar assim, eu não vou pagar R$2.000 nesse título hoje nem a pau. Pagar R$2.000, daqui a pouco eu vou receber lá, sei lá, R$3.000, que seria os 4%. Não. Você vai falar assim, Thiago, o valor nominal desse título aí, com essa taxa que você contratou, é R$2.000. Mas como hoje o mercado está pagando muito mais, eu aceito comprar esse título. Só que eu vou pagar por ele, sei lá, R$1.500. Ou seja, é um desconto, é um deságio.
Por que você faria isso? Porque você pagaria mais barato, porque essa diferença de preço já representa para você um rendimento. E aí lá na frente, quando a empresa terminar de pagar lá os 4% sobre esse título, quando você calcula o que a empresa pagou de 4% mais o seu rendimento, que foi o deságio, vai dar aproximadamente aqui 14%, que é o que estamos nesse cenário. Repito, mais uma vez, eu estou dizendo para você que esses números, eles não estão precisos, mas didaticamente eu acho que cumpre a função, tá? Então, de acordo com o cenário, a gente pode, eventualmente, negociar os títulos mais caro, aplicando o que nós chamamos de ágio, ou a gente pode negociar o título mais barato, que é aplicando o que nós chamamos de deságio. Se eu aplico um deságio, eu estou comprando ele com desconto, estou comprando ele mais barato. Se eu aplico um ágio, eu estou comprando ele com um pedágio, com uma cobrança adicional. Isso de acordo com o cenário. Agora eu quero que você pense assim, ó. Imagina que você que está me vendo é um investidor ou é uma investidora. Você quer comprar um título de renda fixa. Sem analisar cenário, sem analisar condição. Para você, é melhor comprar um título de renda fixa com ágio ou com deságio? Coloca aqui nos comentários. Vai ser muito legal. Coloca aqui que eu já respondo isso, tá? Para você, é melhor comprar com ágio ou com deságio? Tá bom? Já te explico isso daqui a pouquinho. Fechou? Vamos lá. Mais alguns conceitos de renda fixa. Isso aqui se aplica a todos os títulos, tá? Alguns títulos, eles têm o que nós chamamos de cupom. Cupom, e aí, principalmente, a gente vai chamar de cupom periódico. Mas eu quero que você entenda que essa palavrinha cupom, a gente vai sempre associar ele ao rendimento, tá bom? Então, alguns títulos pagam cupom periódico, que é o que nós chamamos de cupom semestral lá dos títulos públicos federais. Eu vou te mostrar todos os títulos daqui a pouco, tá bom? Veja, alguns títulos podem ter cupom periódico, ok? Não são todos que possuem, tá? Alguns títulos vão pagar o cupom, que é o rendimento, só no vencimento, tá bom? Outro conceito que nós chamamos de cupom rate, que é a taxa de cupom. Todo título de renda fixa que paga um cupom periódico, seja semestral, seja anual, ele vai ter uma taxa fixa de cupom e essa taxa não muda. Por exemplo, tá? Nós temos as NTN-F, que é o Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais, que eu vou chegar nele daqui a pouco. Esse título, a taxa de cupom dele é 10% ao ano, que é o valor que ele vai pagar anualmente. Isso não muda, tá bom? Já as NTN-B, 6% ao ano, também não muda. O que muda é a taxa de contratação. Tudo bem? E aí, para quem está estudando para ser especialista, para ser, a gente faz conta com essas taxas para achar o PU do título tudo mais. E um outro ponto importante é a duration. Duration é o prazo médio ponderado de duração do título. Quando a gente vê a palavrinha duration, a gente está... Eu quero que você traduza de um jeito bastante simples. É a duração. É o tempo que esse título tem. Quanto mais longo é o vencimento dele, maior é a duration dele. Basicamente é isso. Se um título vence daqui a 10 anos, a gente pode dizer que a duration dele é de 10 anos. Em tese, sim. Mas por que a gente usa esse conceito de duration e não o conceito de vencimento? Porque os títulos que pagam cupom semestral, então vamos supor, nós temos um título que vence daqui a 10 anos, e a cada 6 meses ele está ali, ó, pagando para você uma querelinha na sua conta. Você concorda que durante esses 10 anos em questão aqui, nós estamos antecipando o fluxo? Então, a duration, ela calcula a média ponderada, considerando esse fluxo que a gente está calculando aqui. Tá bom? Então, duration basicamente é prazo, claro. Dá para se aprofundar sobre duration, quais respostas ela traz, mas aqui eu estou trazendo para você uma aula conceitual. Então, todo título de renda fixa terá essas variáveis, alguns terão cupom, outros cupom rate, tá? Mas é isso. Combinado? Agora a gente vai falar sobre os títulos propriamente ditos emitidos por cada um desses emissores. Mas antes, ó, deixa eu só voltar aqui na pergunta que eu falei para você. Se você é investidor, vai comprar um título de renda fixa, é melhor você comprar com ágio ou com deságio? Pergunto para você. Veja, quando você compra com deságio, você está comprando mais barato. E aí, para simplificar a sua vida, é só você pensar assim. Imagina que você quer comprar um celular. Você, comprador do celular, para você é melhor comprar esse celular por 5 mil ou por 4 mil reais? Obviamente que é por 4 mil reais. Porque você está comprando, você quer pagar o mais barato possível, não é? Pois é.
Com os títulos de renda fixa é a mesma coisa. Se você compra com deságio, você está comprando ele mais barato do que o seu valor nominal ali, tá? Do que o preço que nós estaríamos trazendo ao valor de mercado pela taxa de emissão. Tudo bem? Então, o investidor que compra, por exemplo, um Tesouro Selic com deságio, esse investidor está ganhando mais do que a própria variação da Selic, porque esse deságio já representa para ele um ganho. Tá bom? Então, essa é a resposta. Agora sim, vamos falar dos emissores propriamente dito, como eu disse. Governo, bancos e empresas. Então, vou abrir aqui para a gente falar basicamente do que o governo emite. A gente vai entrar em cada um dos títulos aqui com um resumo bastante objetivo. Antes de eu explicar para você, deixa eu só falar com detalhes sobre como funciona os cursos preparatórios aqui da T2. Você está vendo esse material que nós preparamos aqui para você gratuitamente, para ajudar você com as certificações. Entretanto, aqui na T2, a gente já preparou mais de 100 mil alunos para os exames de certificação e eu posso ajudar você, tá? Aqui embaixo desse site, desse vídeo, tem um link para o nosso site que você pode escolher o curso a se cadastrar. CPA 10, CPA 20, CEA, Ancord, CFP, você terá aulas comigo, com o nosso material completo, atualizado, suporte do nosso time de suporte, apostila completa, simulados, comentados, questão a questão, para você saber sempre o porquê que aquela questão é certa e porquê que ela é errada. Na nossa plataforma você tem até um painel de desempenho que você acompanha o seu histórico para você saber em qual módulo você está bem, em qual módulo você precisa melhorar antes da prova e todo o nosso acompanhamento. Então tá aqui o meu convite. Se você está vendo esse vídeo, está gostando de aprender aqui comigo, está gostando de aprender com a T2, imagina o quanto que você vai gostar de aprender dentro da nossa plataforma de estudos. Então fica aqui o convite e dizer para você que você tem uma oportunidade, porque se inscrever com um cupom que está aqui na descrição, que é YouTube 10, você tem 10% de desconto nos nossos cursos. Combinado? Faça uma boa escolha, invista na sua carreira e estude com quem de fato ensina o mercado financeiro para você. O link está aí embaixo. Fechou? Vamos continuar aqui para a gente recapitular. Títulos públicos federais, primeiro. Esses aqui são os títulos mais seguros que existem numa economia, tá? Por quê? Porque o governo ele detém um monopólio da emissão da moeda. Por alguma razão, meu slide não queria passar, mas agora nós temos aqui, eu já vou explicar melhor essa questão do monopólio da emissão da moeda. Importante dizer que os títulos públicos federais eles são negociados no mercado institucional, que é fundo de investimento comprando e vendendo, banco comprando e vendendo, fundos de pensão, previdência, próprio Banco Central negociando no open market, tá bom? O que mais? E eles possuem garantia do Tesouro Nacional. Por que a gente diz que, em termos de risco de crédito, já que título de renda fixa é um título de dívida, a gente diz que, em termos de risco de crédito, ele é o menor que existe. Por quê? Porque quem é que pode imprimir dinheiro? Não é o governo? Pois é. Em última análise, o governo vai dizer assim, eu não tenho dinheiro para pagar esse título de renda fixa aí. Caramba, tá bom. Ô Banco Central, dá um jeito aí, imprime dinheiro, coloca na economia e vamos pagar esses títulos, né? Claro que eu estou exagerando aqui, mas no limite isso poderia acontecer. Isso teria consequências na economia, como provocar a inflação, mas isso é pauta para um outro vídeo. Mas eu quero que você entenda que por isso, quando o assunto é risco de crédito, não existe nenhum outro título que seja tão seguro quanto os títulos públicos federais. A gente vai ver daqui a pouco os títulos bancários, eles são também seguros, mas no dia que o governo não pagar a sua dívida, saiba que a economia já colapsou antes, tá bom? Por isso a gente diz que ele possui garantia do Tesouro Nacional. Ponto importante. A gente diz que esses títulos eles possuem o menor risco de crédito de todos. Em alguns lugares você pode ver dizendo que esse título ele é risco soberano. E risco soberano, estamos falando de risco de crédito. Eventualmente o governo não tem dinheiro para pagar. Baixíssimo. Agora o risco de mercado, que é a mudança de preço. Que preço? Do PU, lembra que a gente viu? Preço unitário? Tem a oscilação. Esse título ele pode apresentar oscilações, sim, principalmente os pré-fixados, tá bom? Quais são os títulos que o Tesouro Nacional emite? Quando a gente fala de um título pós-fixado, ele emite um título chamado Tesouro Selic. Isso a gente vê na plataforma do Tesouro Direto, mas esse título é chamado de LFT, Letra Financeira do Tesouro. Isso no mercado institucional.
pré-fixado, aí nós temos 2 títulos pré-fixados emitidos pelo Tesouro, que é o Tesouro pré-fixado, que é esse aqui, portanto já tem uma taxa previamente acordada, e aí nós vamos chamar isso aqui de letra do Tesouro Nacional, quando a gente fala de mercado institucional, mas nós temos o Tesouro pré-fixado com juros semestrais, que é o que paga cupom semestral, que nós vamos chamar de NTNF, tá bom? Nós temos também os títulos híbridos, que é o Tesouro IPCA+. Quando a gente traz esses nomes mais simples, como Tesouro IPCA+, Tesouro Selic, isso está na plataforma do Tesouro Direto. Mas no mercado institucional, esses títulos, o Tesouro IPCA+, ele vai ser chamado de NTNB principal. NTNB, nota do Tesouro Nacional, série B, tá? E nós temos ainda o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, que é o que paga cupom semestral, que é a NTNB. E aí, mais recentemente, ainda no Tesouro Direto, nós temos os títulos que foram emitidos com o objetivo de pagar renda para o investidor. Esses títulos, eles não têm cupom semestral e nem recebe o rendimento no vencimento. A ideia desses títulos é pagar para o investidor uma renda durante um período. Nós temos o Tesouro Renda Mais, que quer complementar a aposentadoria. O Tesouro Renda Mais, ele paga uma renda por 240 meses para o investidor, tá? E o Tesouro Educa Mais paga uma renda de 60 meses. O Tesouro Educa Mais, o objetivo é de complementar a renda na aposentadoria, tá bom? Então essas são as características dos títulos emitidos pelo governo. Quem que emite esse título? É a Secretaria do Tesouro Nacional, tá bom? Então, como eu disse, um grande resumo agora. Vamos ver agora os títulos que são emitidos por bancos. Olha só que coisa interessante. Por regra, os títulos bancários, eles possuem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até R$250 mil por CPF ou CNPJ por instituição, por regra, tá? E os títulos emitidos por bancos, eles não serão considerados valores mobiliários, tá? Valores mobiliários são títulos que a CVM precisa autorizar a sua emissão. Por que os títulos bancários não são considerados valores mobiliários? Aliás, não só os títulos bancários, como os títulos públicos. Porque a natureza do banco é tomar dinheiro emprestado. Deixa eu te explicar isso de um outro jeito. Olha só, vamos pensar aqui na Magazine Luiza. O que a Magazine Luiza faz? Compra celular do fabricante e vende para o cliente, certo? É isso que ela faz. O que o banco faz? Toma dinheiro emprestado do investidor e, entre aspas aqui, vende para o tomador. Ou seja, ele empresta esse dinheiro cobrando uns juros. Então, quando o banco toma dinheiro emprestado, ele paga por isso, é o juro, é a rentabilidade. E quando ele empresta, ele recebe por isso, certo? Você concorda comigo que o negócio do banco é, entre aspas aqui, ó, comprar dinheiro e vender dinheiro? Esse é o negócio de um banco. Agora, seria razoável, toda vez que o banco for fazer isso, ele precisar ir lá pedir autorização da CVM? Ô CVM, você me autoriza a emitir um CDB aqui? Não seria razoável. Seria a mesma coisa, não literalmente, mas por analogia, seria a mesma coisa da Magazine Luiza chegar para um órgão do governo e falar: órgão do governo, você me autoriza a comprar um celular e vender para o meu cliente? Tá? Por analogia é a mesma coisa. Então, por isso, títulos públicos e os títulos bancários não são considerados valores mobiliários, ou seja, eles não estão sob regulação da CVM. E no caso dos títulos bancários, estão sob regulação do Banco Central. E o banco pode emitir sem pedir autorização para a CVM, tá bom? Essa é a primeira coisa. E aí, por regra, eles possuem garantia do FGC, que eu já expliquei. O que mais que eles têm aqui, ó? Quais são os títulos bancários? Aí a gente tem CDB, a gente tem LCI, que é a letra de crédito imobiliário, aí a gente tem LCA, letra de crédito do agronegócio, e aí nós temos um outro título que é a letra financeira. Letra financeira bancária, esse é um título emitido por banco, mas, ó, não possui cobertura do FGC. Ele é o único título emitido por banco que não tem cobertura do FGC, tá? E claro, estou me referindo sempre a título de renda fixa. E tem um outro título bancário que é a DPGE, Depósito a Prazo com Garantia Especial. Depósito a prazo com garantia especial, o que parece dizer isso? Você já parou para pensar?
Por que que tem esse nome? Depósito a prazo com garantia especial. É porque esse título, ele possui, como o próprio nome sugere, uma garantia especial. E que garantia é essa? Do FGC. Para a DPGE, o FGC garante até 40 milhões de reais por CPF ou CNPJ por instituição, tá bom? Então tem uma cobertura diferente em relação aos demais títulos. Eu vou falar com você agora sobre os títulos emitidos por empresas. Entretanto, antes da gente seguir, deixa eu falar mais uma coisa importante para você. Eu não sei se você sabe, mas eu, Thiago, sou autor desse livro, Sua Carreira é Maior que o Seu Emprego, cujo subtítulo é Construa uma Carreira de Sucesso no Mercado Financeiro. Esse livro compila os meus 20 anos de experiência no mercado financeiro para ajudar você a fazer uma boa gestão da sua carreira. Então não é um livro técnico, não é um livro que vai ensinar você a passar em uma certificação. Não, mas é como é que você gere bem a sua carreira para que a sua carreira seja longeva e próspera no mercado financeiro, tá bom? Então eu tô deixando o link também para você comprar. Você pode comprar na Amazon, entrega em todo o Brasil, tá bom? Ou numa livraria perto de você, mas já clica aqui e já compra, garante o seu exemplar, compra direto na Amazon, chega bem rapidinho aí na tua casa, tá? É um livro que está sendo muito bem avaliado pelos nossos alunos, eu creio que você vai gostar também, porque, como eu disse, fala de gestão de carreira. Fechou? Vamos agora olhar para os títulos que são emitidos por empresas. E aqui, quando refiro-me a empresas, nós teremos como padrão dizer que são empresas não... Peraí, deixa eu pegar uma canetinha branca aqui, ó. Empresas não financeiras. Eu dei aqui alguns exemplos, né? Falei de Magazine Luiza, falei de Petrobras. Essas são as empresas não financeiras que podem emitir esses títulos. Então, por regra, esse título não possui cobertura do FGC. Então, nunca um título emitido por uma empresa tem cobertura do FGC, tá? Mas esses títulos, eles podem apresentar, podem oferecer garantia real. A empresa vai dizer assim, poxa, eu, empresa... quero tomar dinheiro emprestado do investidor. Tá. O investidor tem como opção investir em um título público federal cuja garantia é do próprio Tesouro. É alta. Ou o investidor tem a opção de investir em um título bancário cuja garantia é do FGC, perdão. Também é uma garantia alta. Por que um investidor vai emprestar dinheiro para a minha empresa? Puxa, o investidor, ele precisa confiar em mim. Então, em alguns casos, a empresa vai dizer assim, tá, eu quero tomar dinheiro emprestado, mas eu vou oferecer uma garantia. Lembra que eu dei o exemplo para você da própria T2 aqui emitindo o título? Pois é, a T2 vai dizer assim, olha, quero tomar aí 2 milhões, 10 milhões de reais emprestado e vou pegar essa nossa sede e oferecer como garantia dos investidores. Se o T2 não pagar, a gente vende a sede para quitar. Isso é um tipo de garantia real. Tá bom? Mas veja, não são todos os títulos que possuem, tá? Mas eles podem oferecer garantia real. E aí, quais são os títulos que são emitidos por empresas não financeiras? Nós temos as debêntures. Debênture é um título de renda fixa emitido por uma empresa não financeira. Temos as notas promissórias. As notas promissórias normalmente são títulos mais curtos em termos de vencimento. Uma empresa não pode emitir uma nota promissória para vencer acima de 360 dias, por exemplo. Então, são títulos que os dois tomam dinheiro emprestado do investidor, mas a debênture normalmente é mais a longo prazo. A gente diz que a debênture é para investimentos em capital fixo. Então, ó, quero montar uma nova sede, quero montar um novo prédio, eu posso usar outra linha de crédito para prédio, mas eu quero, sei lá, comprar novas máquinas. Debênture é sempre a longo prazo, tá? Embora não tenha uma regra da CVM dizendo qual que é a regra de prazo. Mas as notas promissórias têm regra e aí o prazo máximo é 360 dias. Acabou os títulos emitidos por empresas? Não. Tem outros títulos que podem ser emitidos por empresas não financeiras. Olha só, vou colocar aqui os dois juntos. CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, e CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Qual é a empresa que vai emitir esses dois títulos aqui, ó? É uma empresa que nós chamamos de securitizadora. Securitizadora. O que é uma securitizadora? É uma empresa que vai securitizar direitos creditórios, transformando-os em valores mobiliários.
Deixa eu te explicar o que é securitizar direitos creditórios. Essa palavrinha securitização, securitizar, vem do inglês de security. E o security seria um valor mobiliário, tá? Então, basicamente, é transformar em um valor mobiliário. O que acontece? Olha só. Você concorda comigo que o banco, por exemplo, ele toma dinheiro emprestado dos investidores e ele empresta para os tomadores? Imagina que o banco emprestou dinheiro para você e para um monte de gente para comprar casa, tá? E vocês vão pagar em 20 anos. O banco vai olhar para isso e falar, poxa, eu, banco, tenho esse direito creditório, ou seja, tenho o direito de receber esse valor nos próximos 20 anos. Poxa, mas o banco não queria esperar 20 anos, não, queria receber já. O banco faz uma conta, dizer, peraí, se eu receber lá daqui 20 anos, eu vou receber, sei lá, 10 bilhões de reais ao longo do tempo. Eu vou chamar uma companhia securitizadora e falar, companhia securitizadora, compra aqui a minha carteira de crédito imobiliário, 10 bilhões de reais ao longo do tempo. Me paga aqui, ó, 8 bi à vista e recebe a prazo dessa galera, tá tudo certo? Tá. O que essa securitizadora faz? Compra esse direito creditório, que é o direito de receber, e diz assim, opa, eu seguradora vou receber 10 bilhões ao longo do tempo aqui dessa carteira de crédito. Investidores, estou emitindo títulos para que vocês, investidores, comprem esses títulos, que é a CRI, e esses títulos eu vou usar, inclusive, para pagar o banco, mas ele é lastreado nessa linha de crédito que o banco acabou de oferecer para mim. De jeito bastante simples, isso seria uma securitização. Então, quando a gente fala de títulos emitidos por empresas, são esses, debêntures, notas promissórias, CRIs e CRAs, CRI e CRAs. E, vamos lembrar, não possuem FGC e podem oferecer garantia real. Então, olha só o que a gente fez nessa aula aqui de 40 minutos. Nós passamos pelos principais pontos da renda fixa e nós vimos quem são os emissores dos títulos de renda fixa. Então, vamos recapitular algumas coisas aqui. Todo título de renda fixa é um título de dívida, certo? É um título de crédito. O mercado de crédito institucional, de renda fixa institucional, movimenta muito dinheiro na economia. É ele que faz a nossa economia crescer, empresas tomam dinheiro para se financiar, para comprar mais coisas e por aí vai, tá? O governo é o principal tomador de dinheiro, porque ele emite os títulos públicos federais, dinheiro. Esses títulos são os mais seguros em termos de risco de crédito. Depois nós temos os bancos no seu papel de intermediação e depois nós temos as empresas, tá? E aí em termos de risco, o governo menos arriscado, o banco menos e as empresas um pouco mais. Por isso que algumas empresas podem emitir títulos com garantia real, tá bom? Quais são os títulos? Do Tesouro Nacional, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+, Tesouro Renda+, Educa+. Dos bancos, CDB, LCI, LCA e DPGE, todos esses com garantia do FGC e o DPGE com uma garantia especial de 40 milhões. E a letra financeira também é emitida pelo banco e essa não possui garantia do FGC, tá bom? E os títulos emitidos por empresa, debênture, nota promissória, CRI e CRA, que esses títulos sim podem oferecer garantia real. Agora, eu quero que você conte aqui para mim se esse resumo ajudou você a entender todo o universo da renda fixa e o que mais você gostaria de ver aqui no nosso canal. Deixa aqui o comentário sobre o tema que você quer que eu grave, o resumo que você quer que eu faça, que eu farei. Lembra de baixar a nossa apresentação que está disponível para você e de conferir os nossos cursos através do link do nosso site. Eu vejo você no próximo material. Um grande abraço. Tchau!